Boa tarde, pessoal. Meu nome é Larissa Mota, eu sou engenheira de software na Vetex e hoje eu estou com o Reginaldo e Guilherme da CodeBuy e a gente vai falar hoje sobre Web Performance e a sua relação com taxas de conversão e experiência do cliente. E aí vamos começar falando sobre qual que é a motivação da gente estar falando sobre isso hoje. Qual que é a relevância? Por que os desenvolvedores deveriam se importar com Web Performance? E aí a primeira delas é bem simples, coloquei em uma palavra, Google. A gente tem que se importar porque o Google diz que é importante. O Google é um dos maiores assim, incentivadores do estudo de performance. Eles, inclusive, têm um site que é o maior site assim, de referência, que é o web.dev. Mas assim, tá, por que a gente tem que se importar com o que o Google diz? O Google ele é o maior sistema de busca. Ele retém mais de 90% do market share. E, desde 2021, o Google está levando em consideração performance na hora de ranquear os resultados da busca. Então, assim, o seu e-commerce, ele pode ranquear mal, dependendo se a performance do seu site está ruim. Então, para não perder, né, vendas para os seus competidores, a gente tem que se importar com como está a performance do site. E aí, a segunda motivação é a experiência do cliente. E é tão importante quanto. Por quê? No e-commerce, a gente pode perder vendas por vários motivos diversos. E um deles é lentidão do site. Então, prestar atenção na experiência do cliente é muito importante na hora de aumentar a sua taxa de conversão. E aí, conversão aqui é justamente o quanto de clientes que estão entrando no site e, de fato, finalizando uma compra. Então, novamente, para você não perder vendas, tem que prestar atenção em como que está a experiência do seu cliente. E aí, para vocês não ficarem também só com a minha palavra de que aumenta a taxa de conversão se a experiência estiver melhor e etc., Reginaldo hoje ele vai trazer para a gente alguns estudos sobre esse assunto. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Reginaldo, mas ninguém me conhece como Reginaldo, a galera me conhece como Samurai. E para levar mais ainda, mostrar a relevância disso, a gente trouxe aqui alguns números que mostram quanto o PageSpeed tem relevância para a sua taxa de conversão. Esses estudos eles mostram que as páginas que foram carregadas em 2,4 segundos tiveram uma taxa de conversão de 1,9%. Se a gente deixa essa mesma página, deixa ela mais lenta para 3,3 segundos, a taxa de conversão foi de 1,5%. Ou seja, teve uma queda, né, aumentou a demora de carregamento da página e diminuiu a conversão. Quando a mesma página ela demora 4,2 segundos para ser carregada, a taxa de conversão foi inferior a 1%. Ou seja, a gente deixou menos do que o dobro mais lento o site, mas perdeu mais do que o dobro de conversão. É um número que está bem nítido. E quando a gente piora ainda mais esse cenário, quando a gente leva para 5,7 segundos a demora de resposta dessa mesma página, a taxa de conversão foi inferior a 0,6%. É um número bem expressivo, né? Uma taxa de conversão perdida muito relevante para as marcas que estão operando online. Mas para não ficar só nos estudos, né, em números de estudos, a gente trouxe aqui alguns casos reais que comprovam, né, do mundo real como as coisas funcionam. A Cook Food, por exemplo, que é uma empresa britânica especializada em produtos de alimentícios congelados e preparados, eles aumentaram a conversão em 7%, diminuindo o tempo de resposta do site deles em 0,85 segundos. Se a gente olha os 0,85 segundos por si só, parece muito insignificante. Mas quando a gente compara com a taxa de conversão obtida com essa melhora de performance, é nitidamente muito significante. A Mobify, na mesma linha, eles descobriram que a cada 100 ms de melhoria no tempo de resposta da homepage deles, eles tiveram uma melhoria de performance de 1,11%. Ou seja, novamente, olhando somente os 100 ms, parece nada, né? Mas um aumento de 1,11% é realmente muito expressivo. E não menos importante, acho que todos aí já devem ter ouvido falar, qualquer relatório de Lightspeed, Lighthouse que a gente vai gerar, eles sempre falam do caso da Walmart, né? A Walmart descobriu que a cada segundo de melhora no tempo de resposta do site deles, eles têm um aumento de conversão em 2%. É o dobro aí, falando em porcentagem, né? É bem relevante. E a Walmart, por exemplo, ano passado, teve um faturamento de 570 milhões de dólares. Claro, aí é a operação inteira, online, físico, enfim. Mas a gente está usando esse número como exemplificar.
2% desse valor significa 11 milhões de dólares a mais no faturamento anual, por causa de 1 segundo de melhora no tempo de resposta. Essa é a importância do PageSpeed. E para vocês conseguirem acompanhar a métrica de vocês, né, o site de vocês, eu vou passar a bola para o Guilherme, que vai falar um pouco mais sobre como você pode interpretar as métricas. Boa tarde, gente. Meu nome é Guilherme, no caso. Eu vou trazer aqui para vocês como que vocês vão levar em conta essas métricas que vão afetar a performance do site de vocês, no caso. Uma das métricas que vão afetar bastante na questão é o LCP, né? Ele é a taxa de carregamento do site. Então, todo o conteúdo que o seu site vai carregar ali a primeiro momento, ele vai afetar grandemente como que o Google vai ver essa performance do seu site. Então, quanto maior o tempo que você tiver o seu site ele carregando para o seu usuário, o quanto tempo ele ficar esperando para poder fazer alguma coisa ou aparecer algum conteúdo que ele precisa, vai acarretar numa baixa conversão, no caso, no final. Então, quanto mais tempo você demorar, menos conversão você vai ter, no caso. Então, né, no caso do LCP. Depois a gente vem com o feed, no caso, que é o primeiro input do cara. Então, quando o usuário ele entra numa página, ele sempre vai tentar fazer alguma ação mais rápida. Então, ele vai clicar num search ou vai tentar fazer uma busca de algum produto. Então, quando ele tem um feed muito alto, que é um tempo de não interação, o usuário ele vai entrar, vai tentar clicar em alguma coisa, tentar interagir com o site, ele não vai conseguir fazer isso. Também podendo acarretar na baixa conversão e um ranqueamento mais baixo dentro do Google. Depois a gente vem com o CLS, que é o Cumulative Layout Shift. O que isso significa? Ele afeta isso muito com a questão das imagens. Quando você entra em algum site e contém muitas imagens, vocês podem perceber que, na maioria das vezes, a imagem ela não está carregada ou você tem algum lazy load em cima delas que faz o seu conteúdo ele se distorcer dentro do site. Então, ele vai aparecendo como se fosse pipocando na parte, como no próprio GIF ele mostra, né? Quando você abre o GIF, ele começa a alterar os conteúdos, jogar conteúdo para baixo, e isso também acaba afetando no final a performance do seu site. Com isso, a gente tem as 3 métricas, sendo o LCP, o feed e o CLS. O Google ele deixa uma barrinha, no caso, de verde, amarelo e verde, de como o seu site está dentro dessa performance. E é nessa que você trabalha. Então, você sempre tem que tentar manter o mais verdinho possível. Então, como ele fala, no LCP você tem ali na base de 2,5 segundos. No feed você tem os 100 milissegundos de primeira interação. E depois você tem ali o CLS também. Com isso, também a gente vai ter que... A performance em si do site é algo que você tem que sempre manter se atualizado o máximo possível. Porque o Google está sempre em alteração, sempre se atualizando, como poder tirar melhor e ranquear melhor os seus sites. Até porque agora em 2024 ele vai tirar o feed, vai colocar o INP no caso, que é uma outra métrica, mas isso vai ficar para uma próxima para a gente falar sobre. Depois agora a gente vai falar sobre como colher esses dados e como ler esses dados, mas aí a Lari vai falar para vocês. Pronto, pessoal. Aí agora para a gente coletar os dados que vão formar essas métricas, tanto as Core Web Vitals que Guilherme comentou, quanto, enfim, outras, a gente tem 2 tipos de dados que a gente pode coletar. O primeiro deles é o Lab Data, que são aqueles que são coletados no ambiente controlado. Por exemplo, no seu computador mesmo, você consegue lá configurar, deixar lá pré-definido qual que é o tipo de aparelho que você está testando, quais que são as condições de internet, por exemplo, se você está simulando uma conexão 2G, 3G, enfim. Lab Data é quando você tem já essas configurações pré-definidas. Já Field Data é sobre os seus usuários reais. Então, são aqueles dados que estão acontecendo no mundo. E aí, ambas são importantes, só que vai variar o que você está querendo com elas para saber qual delas você vai usar. Então, Lab Data são muito boas para os momentos que você está querendo debugar algo. Então, digamos que você sabe que seu site está performando mal com usuários que estão usando o tablet numa rede 3G. Então, você precisa conseguir simular aquilo e ir testando enquanto você está desenvolvendo. Então, para isso, você vai usar a Lab Data. Já Field Data, você consegue informações muito ricas sobre como os seus clientes estão experienciando o seu site. E aí, beleza, agora a gente já sabe, né, sobre métricas, sobre tipos de dados coletados. Como é que a gente usa isso? Como é que a gente calcula, né, essas métricas? E aí, para isso, a gente vai ter algumas ferramentas que vão auxiliar a gente na hora de investigar a performance do nosso site. E aí, a primeira delas que a gente trouxe foi o CRUX, que é o Chrome UX Report.
Ele é basicamente como se fosse um grande banco de dados que mostra como que os seus usuários reais, né, estão vendo o site. E aí eles também têm uma API que você consegue usar para criar dashboards, enfim. São essas informações. Já a segunda ferramenta, o Lighthouse, eu acho que é a mais conhecida, ou pelo menos foi a primeira assim, que eu usei. E aí o Lighthouse, o Crux ele usa, né, obviamente, Field Data. O Lighthouse já vai usar Lab Data. Então, o Lighthouse você pode rodar no seu próprio Chrome, abrir lá o DevTools e rodar esse relatório. E aí o Lighthouse ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar tanto nota de performance, então ele vai mostrar aquelas métricas que Guilherme falou, como é que tá lá, tipo, o seu CLS, como é que tá a pontuação dele. E também vai já mostrar para você oportunidades de melhoria no seu site, nesse relatório. E aí, a terceira ferramenta, o PageSpeed Insights, ele junta como se fossem essas duas ferramentas e ele vai mostrar, na primeira parte do relatório, tanto como é que estão essas métricas em relação aos seus usuários reais nos últimos 28 dias, e aí ele usa Crux para isso, quanto ele também vai gerar um relatório do Lighthouse lá na hora, mostrando, né, as oportunidades de melhorias. E aí, como uma quarta ferramenta, a gente colocou o Chrome DevTools, que aí, como eu falei no Lighthouse, você vai poder já rodar o Lighthouse lá, mas também tem outras abas que você pode usar na hora de estar investigando a performance. Então, você pode usar a aba chamada Performance para poder lá navegar no seu site enquanto ele grava e tal. E aí, no final, você consegue ver como que, por exemplo, está a performance de renderização da sua página. E outra aba também interessante nesse momento é a de Network, para ver como é que estão chegando os arquivos externos, como CSS, JavaScript, enfim. E aí, gente, vocês tendo conhecimento, né, sobre essas ferramentas, domínio sobre elas, vocês já vão ter muito poder na mão para poder otimizar o seu site. E é aqui também que a gente vai trazer também algumas ideias, algumas dicas de como vocês podem utilizar essas métricas para ver, né, se o seu site está melhorando, piorando. E aí aqui a gente também só vai falar um subconjunto de recomendações, porque pela internet vocês podem achar muitas outras, então assim, é um mundo. Aí eu recomendo olhar lá no web.dev, lá tem muitos artigos sobre isso, inclusive mostrando tipo, a otimização da métrica tal. Eles já dão assim várias dicas e recomendações, mas aqui a gente escolheu algumas para dar uma pincelada e mostrar algumas para vocês. E a primeira delas é abordando imagens. E aí, nas imagens, a gente tem a chance de melhorar alguns tipos de métricas. E aqui a gente vai trazer um pouco sobre LCP e CLS. Aí sobre LCP, como que a gente melhora as imagens? Aí um dado também aqui muito interessante de saber é que no estudo que foi feito pelo HTTP Archive no ano passado, eles viram que dos tipos de conteúdo que podem virar um LCP, entre 70% e 80% são imagens. Então, se o seu site está precisando melhorar o LCP, muito provavelmente vai ser muito importante aprender como lidar melhor com imagens. E aí, uma recomendação, né, sobre imagens é justamente conseguir fazer com que essa imagem seja carregada o quanto antes. E aí tem duas estratégias para isso. Uma delas é fazer com que o recurso seja descoberto logo, e a outra é aumentar a prioridade. Para fazer ele ser descoberto logo, que é quando o browser estiver fazendo o passe inicial sobre o HTML, é basicamente na tag de image ter um source ou um source set, para ele já saber qual que é a imagem que ele precisa carregar. E se isso não for possível, ter pelo menos um preload no HTML. E aí, um detalhe também é falar sobre lazy load. Lazy load muito bom, né, de ser feito e tal, mas nunca pro LCP. E aí a outra recomendação é aumentar a prioridade. E aí para isso tem também um outro atributo na tag image, que é o fetch priority. E aí setando como high. E aí lembrando, só sete como high, né, aquelas imagens que de fato são importantes, como o LCP. As outras, setar como low, né, para não ficar lá competindo com o seu LCP. E aí sobre o CLS, a gente pode melhorar essa métrica setando as informações sobre largura e altura das imagens, porque aí dessa forma o browser vai saber quanto de espaço precisa alocar para esse elemento. E aí, enfim, agora a gente vai falar sobre outros tipos de otimização.
No caso de performance, de como melhorar isso, a gente tem ali dentro da VTEX, no caso, a gente consegue ter dois tipos de componentes que a gente cria e que a gente apresenta isso dentro do conteúdo do site, que seriam o client-side rendering versus o server-side rendering. O que isso quer dizer? Ele é o componente que é renderizado por parte do navegador ali, no caso, quando a pessoa recebe o conteúdo, ou quando o próprio servidor ele vai enviar todo esse conteúdo já pré-pronto. E como que isso pode melhorar a performance ali do seu site? Normalmente, quando conteúdos são estáticos, que você tem algo que não precisa mudar constantemente, normalmente você vai optar pela versão de server-side rendering. O servidor vai enviar esse conteúdo todo pronto. E por que disso? O Google ele tem um problema muito sério em questão de entender quais são os metadados que eles vai ter durante a renderização por parte do cliente. Então, quando o servidor já manda isso para ele, ele consegue extrair esses dados de uma forma muito mais fácil. Então, ele não vai precisar esperar o Chrome ou algum outro navegador renderizar isso, no caso, na tela, ou imputar ali na tela. Ele já vai conseguir extrair todos esses dados e traduzir em ranqueamento para o seu site, no caso, melhorando a sua performance. E depois a gente tem, assim, nessa questão de performance do server-side rendering, você consegue também, além de enviar esses dados pré-prontos, você consegue fazer o cacheamento deles, no caso. Então, para determinar que esses dados sejam entregues o mais rápido possível, mas o Reginaldo vai falar um pouquinho mais sobre isso. Cache é um assunto polêmico. Quem nunca passou aquela tarefa para o dev, aí ele foi lá, codou, entregou, falou, beleza, testei aqui, tá pronto, testa aí. Aí vocês foram testar e não estava pronto. Ele falou, ué, como assim, o que aconteceu? Provavelmente foi o cache e o dev colocou a culpa no cache. Por quê? Né? Ele serve justamente para isso, para armazenar dados temporários que são frequentemente solicitados. Então, o JS, o HTML, o CSS da sua página é direto solicitado e não tem um porquê o seu navegador estar buscando essa informação no servidor o tempo inteiro. E é para isso que serve o cache de front-end. Né? Quais são os tipos de cache? Esse de navegador, que é o mais usado praticamente todo site usa, principalmente na VTEX usa bastante. E o cache de servidor. Imagina que eu tenho uma lista, o cache de back-end, né? Imagina que eu tenho uma lista de usuários que ela é frequentemente buscada, mas ela não é frequentemente atualizada. Não tem por que eu buscar essa informação direto no banco de dados o tempo inteiro. Eu posso armazenar isso em cache até para ficar mais performático, menos custo, porque bater no servidor e no banco de dados pode ser mais custoso. Mas, claro, o cache assim, ele é o seu maior amigo se você usar ele da melhor forma possível. Você tem que achar a balança ideal para o seu cenário, para o seu negócio, para a sua página. Imagina que vocês têm uma PLP, uma página de produto. Lá nessa PLP, você tem a listagem de produtos que busca preço, por exemplo. Preço não é uma informação que fica se alterando com tanta frequência. Então, beleza, faz sentido eu colocar um cache ali para, em vez de buscar a informação do preço no banco de dados, eu cacheio essa informação. Agora, estoque já não faz tanto sentido, geralmente. Porque estoque está tendo giro, seu e-commerce está vendendo. Se você está integrado com o Omnichannel, tem mais giro ainda. Então, é uma informação que precisa estar verdadeira o tempo inteiro. Então, esse é o cenário ideal que você tem que achar. Você tem que achar a balança ideal para o seu negócio. Fazendo essas otimizações que a gente comentou, né, acompanhando essas métricas, usando o cache da melhor forma possível, você tem um impacto na performance. Consequentemente, você melhora a experiência do seu cliente final. E a consequência disso é um aumento na taxa de conversão. Até como a Carla comentou na última palestra agora, quanto mais rápido o seu site, melhor a sua chance de ter uma conversão mais alta. Né? E aí eu vou passar a bola para a Lari, ela vai falar um pouco como que o Fast Store pode ajudar a gente a fazer essas otimizações. Bora falar agora de coisa boa, né, gente? Vamos falar de Fast Store. Inclusive, até fiquei sabendo que foi falado no palco principal ontem. Então, eu acho que praticamente todo mundo aqui já sabe o que é. Mas só para dar uma pincelada, Fast Store é a nova forma de construir lojas da VTEX. Então, é um toolkit open source. Então, quem quiser contribuir está mais do que bem-vindo. E basicamente é esse conjunto de ferramentas da VTEX que a gente consegue entregar para os desenvolvedores uma loja base que já contém tudo que um e-commerce precisa. Então, assim, gerenciamento de carrinho, busca, tudo que precisa, como também um pacote de componentes React, que também é totalmente customizável da forma que o seu cliente quiser. Isso tudo a Fast Store já entrega. Mas o que tem a ver Fast Store com essa palestra aqui? Tem a ver porque performance é o ponto-chave da Fast Store. Então, em toda...
Sempre que a gente está implementando uma nova coisa, ou então discutindo algo novo da Fast Store, performance sempre é o nosso ponto de partida. Inclusive no nosso CI/CD, em cada commit que os desenvolvedores fazem na loja, eles vão ter lá um relatório de Lighthouse. E aí lembra que eu falei que Lighthouse é justamente muito importante nesse momento de desenvolvimento, né, para debug e saber, né, como que está a performance do site. E aí a Fast Store já deixa assim extremamente fácil para o desenvolvedor conseguir manter esse tracking de como que está a loja. Então, a cada alteração que ele faz, ele consegue ver, eita, essa alteração aqui que eu fiz piorou ou melhorou a performance. Mas, sem mais delongas, eu queria aqui aproveitar que Reginaldo e Guilherme estão aqui, porque eles têm muita experiência já com frameworks de criação de loja e eles também já têm experiência com a Fast Store. Então, eu queria saber de vocês como que é do lado do desenvolvedor que está construindo a loja, como que é usar a Fast Store e também se vocês puderem contar algum caso aí. Assim, trabalhar com a Fast, eu acho que assim, para quem está vindo do I.O., eu acho que a melhor sensação que eu posso falar é liberdade. Você tem muito mais liberdade para fazer o que você... de customizações, personalizações, como você quer que aquilo seja apresentado, você consegue mexer em praticamente quase todas as partes que ali da loja em si. Então, customização, personalização, como que você quer que seja apresentado, a busca. Você tem muito mais liberdade para você ser mais criativo e apresentar algo diferente para o seu cliente, para você tentar sair um pouco do padrão. Assim, em questão de desenvolver, a palavra, eu acho que ficou certa, seria maravilhoso, no caso. Uma das coisas legais que a gente enfrentou quando a gente estava trabalhando na Fast Store, que a gente até fez o caso do Mercafé, a gente entregou esse projeto para eles, juntando com o cache que o Samurai tinha falado, foi um caso bem engraçado, porque a gente tem trabalhando com o CMS novo também, né, a Fast Store, e dentro da Fast Store a gente tem um esquema de que é um revalidate, então ele faz uma revalidação de páginas, né, para ele gerar um cache novo determinado a cada tempo. Um caso engraçado que aconteceu lá é quando a gente colocou esse revalidate com um tempo um pouco mais alto. O pessoal da Mercafé entrou em contato com a gente porque estavam tentando alterar um conteúdo do CMS e constantemente eles não conseguiam alterar e falava que não ia para o site, não ia para o site, não estava aparecendo, não estava aparecendo. E a gente chegou para eles e falou, cara, é basicamente o cache que a gente colocou para vocês só para ter um conteúdo mais rápido, no caso, até eles entenderam depois disso. Foi um caso bem excepcional ali. Eu achar a balança ideal para o negócio, né? Exato, foi o balanço ideal que a gente teve que achar para eles como ficaria melhor. Como estava no começo, eles estavam fazendo muitas alterações no CMS, eles queriam ver como que ia ficar isso dentro do site. Então, o caso de ter um cache mais alto para ter um site mais rápido acabou afetando a personalização deles do próprio site. Então, mas isso foi só uma configuração que a gente tinha que só era diminuir a questão do cache. Então, assim, seguindo nessa parte de como foi o Mercafé e da onde que veio, como que fez as alterações, o Samurai consegue falar também um pouquinho. O que é legal do case do Mercafé é porque é um cenário da vida real, né? A gente passou por vários problemas, mas conseguimos achar a solução para vários desses problemas. Eu vou até pedir para a Lari passar para o próximo slide. Foi algo bem legal que a gente fez no Mercafé, que foi o teste AB. Beleza, a gente mostrou aqui as métricas, mostrou como você pode melhorar essas suas métricas, as otimizações que você pode fazer. Fiz as otimizações e agora? Você pode usar o teste AB para isso, para acompanhar o quanto fez sentido, o quanto você melhorou o seu site de fato. No Mercafé a gente usou muito isso. O Mercafé foi um projeto de migração, um salto tecnológico muito grande. Assim, mudou o fluxo de compra, mudou todo o tipo de navegação mudou 100%. Fazia sentido a gente migrar de uma vez o site? Na verdade não fazia, porque era um risco muito grande. Então o que a gente fez? A gente deixou um fim de semana rodando 20% para o novo site, que era o site em Fast Store, e 80% no site antigo, que tinha problemas de performance, ele era mais lento do que o novo site, mas ele já funcionava, ele já estava validado. A gente deixou isso rodando por um fim de semana. Na semana seguinte a gente olhou os números, viu que fez muito sentido e falou, beleza, vamos testar 50-50 agora. Funcionando, a gente migra 100%. Foi o que a gente fez, deixou 50-50, olhou os números de novo, estava maravilhoso, e aí fizemos a migração da forma mais segura possível. Ainda vale lembrar que essa divisão de 100% que ele falou, a gente fez isso antes da Black Friday, tá? Exatamente. Foi bem antes da Black Friday que a gente conseguiu implementar tudo, porque eles queriam que o site estivesse pronto para eles apresentarem isso na Black. Exatamente. Então, por isso que o teste AB foi essencial, e é algo essencial para fazer a otimização, né? E beleza, fiz o teste AB, fizemos o deploy, fizemos todas as otimizações recomendadas e agora, né? Está em produção, o que eu faço? Repete tudo o que a gente falou agora. E aí depois você vai repetir de novo. Por que eu falo isso? Hoje o Google ele tem uma métrica X
para falar se um site é rápido ou não, para falar se um site tem um bom SEO ou não. Amanhã ele vai ter uma métrica Y. Depois de amanhã ele vai ter novas variáveis que vão recalcular a média do seu site. A média do seu site, a tendência do mercado é sempre buscar uma evolução. A gente está no evento aqui, todo mundo está falando de web performance. Porque é a realidade. O mundo do e-commerce, o mundo de website está procurando evolução o tempo inteiro. Então, sempre repita. É isso mesmo. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada vocês, meninos, pela parceria aqui na construção dessa palestra. E também obrigada pela atenção de todo mundo. Se vocês também precisarem falar com a gente, tem aí nossos e-mails. Pode mandar para a gente. E é isto. Obrigada. Obrigado, pessoal.